Olá, seja muito bem-vinda a mais um Conexão UFCG. Na apresentação de hoje, eu, Glória Kelly Mendes e Kênia Alex, vamos conversar com o professor e médico psiquiatra Edmundo Gaudêncio, que vai falar conosco sobre morte e luto. Perfeito. Professor... Boa tarde a todos os internautas, a todas as pessoas que nos assistem, desejando a todos uma excelente primavera. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite para conversar conosco. Prazer é meu. E eu queria que o senhor iniciasse falando na sua prática clínica, como é que o senhor define o luto? É apenas uma tristeza ou é um processo mais complexo, professor? Perfeito. Na verdade, o conceito de luto foi desenvolvido inicialmente por Sigmund Freud, em uma obra escrita em 1915, mas só publicada em 1919. E lá ele conceitua o luto como sendo uma reação psicológica à perda de um elemento significante para uma determinada pessoa, aí se incluindo, evidentemente, tanto entes queridos como objetos que sejam motivo de admiração, motivo de felicidade, como, por exemplo, a casa própria, um carro, um objeto deixado por um amigo, um país, né, do qual se perca a nacionalidade. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que todos os habitantes da faixa de Gaza estão em situação de luto, porque eles deixaram para trás literalmente toda uma existência. Então, o luto, resumindo, é uma reação psicológica a uma situação de perda. O luto, evidentemente, que se acompanha de tristeza, né? Melhor reservar o termo tristeza para o luto do que propriamente depressão, porque a depressão se configura como um quadro patológico, né? Como uma manifestação de sofrimento psíquico, ao passo que o luto, em sua tristeza, é uma reação. E as reações são transitórias, claro, pela singularidade de cada pessoa, a singularidade de seu luto. Umas demoram mais naquilo que nós caracterizamos como sendo a incorporação do luto ou a ressignificação da perda, do que em medicina, onde se usa o termo elaboração do luto ou metabolização do luto. Infelizmente. Isso tem a ver com aquelas fases que se diz que a pessoa que passa por um luto tem que atravessar? Exato. O luto se constitui, na verdade, por várias fases, né? Quando, em relação a uma situação de sofrimento vivenciada por uma determinada pessoa, a principal autora é Elizabeth Kubler-Ross, né, que dividiu, né, o que nós poderíamos chamar de luto, e que ela denomina de 5 estágios da morte e do morrer, que seria a negação. De início, o sujeito nega o diagnóstico que eventualmente lhe tenha sido feito. Depois ele entra em fase de barganha, que caracteristicamente seria uma negociação com os deuses, digamos assim, na tentativa de remoção daquela situação clínica na qual ele entrou. Posteriormente, essa pessoa entra num terceiro estágio, que é o estágio de raiva, e que muitas vezes os alunos de medicina não entendem. Eu digo, olha, vocês fazem do hospital literalmente o quintal de casa, vocês vivem mais no hospital do que em casa. Mas para uma pessoa que é hospitalizada, isso significa uma ruptura em todas as suas atividades sociais. Em se tratando de uma criança, a perda às aulas. Em se tratando de um adulto, a impossibilidade de trabalhar. E a internação representa, na verdade, a privação daquilo que é o nosso segundo maior valor existencial, que é exatamente a liberdade de ir e vir. Depois da raiva, então, o sujeito entra num quarto estágio, segundo Elizabeth Kubler-Ross, que é o de depressão. Que depressão essa, em se tratando de um elemento psicológico, termina também deprimindo o sistema imunológico, e muito frequentemente o sujeito morre do que se chama de doença oportunista, e não da doença que originalmente lhe foi diagnosticada, né, dada a baixa do sistema imunológico. E, por fim, também, segundo Elizabeth Kubler-Ross, a última das fases, que é a fase de aceitação, e que é muito rara de acontecer. Já para John Bowlby,
um psicanalista que antes era pediatra inglês, né, o luto ele se dá em 3 fases. Primeiro, uma fase de apatia e desespero, que normalmente acontece nos 5 primeiros dias após a perda, sobretudo de um ente querido, advinda essa primeira fase de um tempo variável de desorganização, né? Como reação à perda, o sujeito se desorganiza do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista das relações sociais, e à medida em que ele vai incorporando a perda, aceitando a perda, ele começa a reorganizar a vida. Como quem dissesse, bem, perdi de fato meu pai, perdi minha mãe, perdi minha esposa, perdi meu marido, perdi meu filho, mas a vida continua e eu preciso continuar. Então é assim que se desenvolve o luto. Infelizmente nós, graças ao complexo farmacológico mundial que é extremamente poderoso, muito frequentemente, em decorrência da tristeza produzida pelo luto, o psiquiatra diagnostica uma depressão e entra com medicamento. Entendi. Quando, na verdade, o ideal seria que o primeiro ator na saúde mental, em uma situação de perda e, por conseguinte, luto, fosse o psicólogo. Se o psicólogo verifica que a depressão, ou melhor dizendo, que a tristeza tende a se transformar em depressão, aí ele encaminharia para o psiquiatra para que o psiquiatra prescrevesse um antidepressivo. Mas a porta de entrada, apesar de eu ser psiquiatra, os psiquiatras não gostam muito dessa afirmativa, eu digo, não começa com o psiquiatra. Deve-se começar com o psicólogo, até porque o psiquiatra ele é um profissional estigmatizado. Né? Nós somos tratados como médicos de doidos. Né? E costuma-se dizer que todo psiquiatra tem um pouco de loucura. Né? E, nesse sentido, então, o psicólogo é, de fato, o agente primordial na abordagem da tristeza, né, ocasionada ou provocada pela perda. Ô professor, mas existe assim, digamos, um prazo para você cumprir o luto, digamos assim, um prazo saudável que não afeta a saúde mental? Existe isso? Existe. E qual seria? Na verdade, a psiquiatria é regida pelo Diagnóstico em Saúde Mental, o DSM. E o DSM, na sua 4ª edição, previa que o tempo normal, né, de elaboração ou incorporação do luto teria a duração de 1 ano. Se a tristeza persistisse para além disso, caracterizar-se-ia uma depressão. No DSM-5 isso foi reduzido para 6 meses. Mas o DSM tem, do meu ponto de vista, um defeito muito grave. Ele esquece a singularidade das pessoas. Cada pessoa é singular. E em função dessa singularidade, uma determinada pessoa pode, eventualmente, né, elaborar ou ressignificar a perda, por exemplo, em 15, 20 dias. Sobretudo quando se trata da morte de uma pessoa idosa e que vinha há muito tempo em sofrimento. Ou seja, já era Você esperada. já está esperando, Já era né? esperada, caracterizando-se o que se chama de luto antecipatório. Você já começa a perceber que vai perder aquela pessoa e vai como que se adaptando à ideia. E quando o sofrimento é muito intenso, às vezes os familiares até rezam para que aquilo tenha fim, né? Tal como Hipócrates assim dizia. Hipócrates, em seus aforismos, falava que aquilo que as ervas não curam, o fogo cura. Aquilo que o fogo não cura, o bisturi cura. E aquilo que o bisturi não curar, a morte com certeza curará. Então, para Hipócrates, o pai da medicina, a morte era uma forma de cura do sofrimento pelo qual o sujeito passava. Né? Então, nesse aspecto, é preciso que a gente entenda que nós somos singulares. Cada pessoa reage de uma forma, em função da educação, em função de sua estrutura de personalidade, de fatores sociais e culturais, como a religião, da rede de apoio que aquela pessoa precisa, né? Amigos, familiares. Né? Nisso, constituindo-se o velório, né, e o sepultamento como elementos imprescindíveis para
a incorporação do luto, porque o velório e o sepultamento são uma confirmação de que aquela morte de fato aconteceu. Um ritual de passagem. É um ritual de passagem, exatamente. Assim diria Pra o Van você Gennep. assimilar, né? Van Gennep é quem trabalha, ele era um antropólogo social e trabalhava exatamente com ritos de passagem, que são muito mais frequentes do que a gente supõe. Né? Um casamento é um rito de passagem, ele marca a saída da vida de solteiro para a vida de casado. Uma festa de debutante é um rito de passagem, marca, teoricamente, entre nós a idade de menina para a idade de mocinha, né? Então, o grande problema é exatamente essa massificação pela qual hoje passa a psiquiatria. Porque nós temos uma psiquiatria denominada de organicista que acredita que todo problema mental é problema cerebral e só pode ser resolvido mediante medicamento. E o pior é que perdeu-se a ideia da chamada monoterapia. Ou seja, você tem uma depressão, trata apenas, tão somente utilizando-se de um único antidepressivo. Hoje você vai a um psiquiatra e passa 3, 4, somando os efeitos colaterais que cada um desses antidepressivos eventualmente apresente. Essa reação, digamos assim, anormal, depressiva, ela tem a ver com a dificuldade que hoje em dia se tem de viver o luto? Tá, sim, sem sombra de dúvidas. Perdeu-se, depois da empatia e do isolamento sanitário absolutamente necessário, o que nós chamamos de empatia. Né? Empatia pode ser entendida em 2 sentidos. Uma empatia cognitiva, eu entendo o motivo pelo qual você passa, eu compreendo a sua dor e que deve acompanhar a formação médica. E a empatia emocional, que é aquela empatia mediante a qual, se determinada pessoa chora, mesmo sem saber por que ela chora, você chora também. Né? Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, hoje na moda, digamos assim, ele diz que nós vivemos a era da perda da alteridade, ou seja, a perda do convívio com o outro. O outro não existe mais. Né? Você entra num elevador, por exemplo, está todo mundo com celular, ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimenta. Infelizmente. Então, de fato, a empatia foi perdida. Certo, professor. A única certeza que a gente tem na vida é a morte. Por que a sociedade ocidental ela tem tanto problema em falar da morte, do luto? Exato. E até que ponto isso é positivo ou negativo? negativo. Né? Exato. Veja, quando a gente fala em morte, o principal autor no campo da história é Philippe Arrier. E eu costumo dizer para os meus alunos, o meu filósofo predileto é Nietzsche, que tudo tem uma história. Então, a morte no Ocidente tem uma história. E Philippe Arrier trata da morte desde a Idade Média até o século XVIII. Então, ele diz que, inicialmente, na Idade Média, a morte, que ele designa como morte natural, era algo absolutamente cotidiano. As pessoas percebiam que tudo aquilo que vive um dia morre. Posteriormente, entra-se no classicismo, né, quando a morte passa a ser cultivada de uma forma quase que heróica, sobretudo determinadas formas de morte, como a morte por duelo, a morte em campo de batalha, até chegarmos à modernidade, quando Philippe Arrier caracteriza a chamada morte burguesa. A burguesia, ou seja, as pessoas endinheiradas, alijaram tudo aquilo que seja espaço alusivo à morte, cemitério, espaço hospitalar, para a periferia das cidades, para que a morte não lhes trouxesse a lembrança de que toda a fortuna acumulada aqui na Terra, daqui nada absolutamente se leva. E depois, por fim, veio a morte que ele chama de morte anônima, né, que é a morte que se verifica na unidade de terapia intensiva, em que o sujeito literalmente morre distante dos parentes, dos familiares, e isso desobedecendo ao que Montaigne, um filósofo do século XVII, afirmava ser necessário, uma educação para a morte. Ou seja, a certeza de que um dia morreremos e tudo aquilo que nos resta em termos de tempo é este agora.
E nós costumamos, em geral, postergar, né? Não, amanhã eu faço isso. Né? Como se tivéssemos o tempo todo, né? Como se tivéssemos o tempo todo. Né? Isso já era discutido por Santo Agostinho, no século III depois de Cristo, quando ele trabalhava nas Confissões o conceito de tempo. Ele dizia que o que chamamos de hoje já não é mais o hoje, porque há horas que foram perdidas. E o hoje ainda conta com horas que serão vivenciadas. E aí eu prefiro reduzir o conceito de hoje para agora, porque é a única certeza que de fato nós possuímos. É este agora. Então agora é a hora de fazermos aquilo que precisa ser feito. Só a gente está no Setembro Amarelo, né? Exato. Que é, do ponto de vista dos processos psicológicos, como é que o senhor descreveria a jornada de pensamentos e emoções que levam uma pessoa a tentar o suicídio? Na verdade, quando a gente em psiquiatria estuda o suicídio, esse estudo é feito no campo de uma hiperespecialização em psiquiatria, que é a suicidologia, em virtude da multiplicidade de fatores, né, que estão presentes no ato autodestrutivo. Ou seja, existe uma ciência só para estudar isso. Exatamente. Então, o que leva uma pessoa, muitas vezes, é aquilo que nós poderíamos chamar como a gota d'água que fez transbordar o copo. Né? Na verdade, há toda uma história que foi construída ao longo da vida de determinada pessoa e que lhe fez a modelagem do seu modo psicológico de ser, que nós, em psicologia, chamamos de coping, que é o enfrentamento de uma determinada situação, existindo pessoas que têm uma resiliência, ou seja, uma capacidade de adaptação maior a uma situação do que a outras. Né? Então, se é uma pessoa de baixa resiliência, de baixa capacidade de adaptação, ela termina tirando a própria vida por um motivo que, na verdade, ela leva consigo. É muito comum que as pessoas digam, matou-se porque o casamento terminou, ou matou-se porque perdeu o emprego. Na verdade, o término do casamento ou a perda do emprego foi a gota d'água. A máxima a que a gente chega é que, de fato, a causa real, a causa distinta, né, que leva à autodestruição, morre com o próprio suicida, ou com o próprio suicidante. Né? Algumas vezes essas pessoas deixam cartas. Isso, né? Dizendo os motivos. Dizendo os motivos, mas muitas vezes são os motivos que ele percebe, sem perceber os motivos que antecederam aquilo que foi a sua... Ele vê a gota d'água, digamos. Ele só vê a gota d'água. Exatamente. Ele não consegue enxergar o restante, né, do copo. E eu costumo dizer que infeliz da gota d'água, da última gota d'água, né? Que leva a Porque culpa. se não fosse a primeira gota, ela não seria a última, seria a penúltima. E existem sinais que um familiar possa identificar? Sim, existem. E geralmente passam despercebidos. O lema do Setembro Amarelo é, em caso de necessidade, peça ajuda. Mas, na verdade, a pessoa que tem ideias suicidas, que depois caminham para o planejamento suicida e a tentativa ou suicídio consumado, ela manifesta comportamentos que são muito sutis, chamados de subliminares, e que por isso passam despercebidos. Né? São comportamentos em que a pessoa, por exemplo, reduz as suas atividades sociais, reduz gradativamente o número de amigos, passa a falar menos, muito frequentemente troca a noite pelo dia, passa o dia acordado, e a noite, melhor dizendo, passa o dia dormindo e a noite acordado, e manifesta, além de tudo, o que se chama de máscara do palhaço triste. Né? São pessoas que trazem dentro de si a ideia de autoeliminação, mas fingem um comportamento caracterizado por alegria, brincadeiras, que termina por fazer com que as pessoas não percebam aquele estado. Por isso é que eu digo que, na verdade... E isso é proposital? Ele cria proposital. Máscara cria justamente para evitar que seja identificado. Exatamente. E aí, por isso que eu digo que
infelizmente, a Organização Mundial de Saúde, quando designou o Setembro Amarelo como setembro, mês de prevenção ao suicídio, nós sabemos que a principal porta de entrada para o suicídio é a depressão. Mas na frase, né, mês de prevenção ao suicídio, a palavra pregnante, aquela que mais salta à vista para quem lê a frase, é exatamente aquele que se deseja evitar. Então, sociologicamente falando, o correto deveria ser mês de prevenção à depressão. Tá? E, infelizmente, as pessoas não percebem, de fato, que aquela pessoa está deprimida. E, muito frequentemente, como desde elementos religiosos, o ato suicida foi tomado a partir da Idade Média como um dos maiores pecados que se pode cometer, o suicídio é cercado por um estigma, uma marca negativa. E essa marca se espalha também para os familiares, que muitas vezes são culpabilizados absolutamente sem que culpa nenhuma tenham, como sendo eventualmente irresponsáveis ou não prestaram a atenção. E daí eu dizer que é preciso que a gente não espere que a ajuda seja pedida. Se você nota esse tipo de comportamento, ofereça ajuda. O que é que pode ser feito? O que pode ser feito é oferecer um ombro amigo, né, e colocar-se à disposição. Tal como nós poderíamos dizer numa frase sendo mais objetiva. Eu estou notando que você está apresentando certos comportamentos que não lhe eram característicos, que não lhe eram peculiares. Está acontecendo alguma coisa? Prestar atenção no outro. Exatamente. Né, eu posso ajudá-lo? Porque se você precisar de minha ajuda, conte comigo. Se quiser conversar comigo, conversemos. E após esse primeiro momento, como a abordagem da pessoa que tem ideação autodestrutiva é uma abordagem que deve ser técnica, coloca-se em cena a possibilidade de esse amigo ou esse parente dizer, não, porque se você precisar de ajuda técnica, de ajuda psicológica, eu vou com você ao psicólogo, eu acompanho você sem problema. Uma certa ocasião eu fazia uma palestra exatamente sobre o Setembro Amarelo na Superintendência da Polícia Federal em João Pessoa, e eles me descreviam um comportamento típico de policiais. As pessoas que têm depressão e ideação suicida, elas pedem para que um amigo guarde a arma. E isso é um sinal, né, que eles percebem muito claramente. Então, quando uma pessoa chega e diz, não, eu queria que você guardasse minha arma. E tem uma alta taxa de suicídio, né? Uma alta taxa de suicídio. Uma taxa muito alta. E essa taxa de suicídio é, sobretudo, elevada em decorrência de um fator social que vem sendo constantemente combatido, mas os costumes e o imaginário social muitas vezes só muda com décadas, que é o assédio moral. O assédio moral é aquela situação em que uma determinada pessoa sofre humilhações, sobretudo no campo de trabalho, humilhações repetidas, a partir da etnia ou da raça, a partir do gênero. E isso vai gerando no sujeito um quadro de ansiedade que caminha para a depressão e, evidentemente, que entre policiais eles vivem em constante estado de ansiedade. E de alerta, né? E de alerta, porque mesmo quando eventualmente eles estão de folga, eles podem a qualquer momento ser convidados ou convidados em qualquer hora da noite a entrar em ação. Então a gente pode dizer que é uma vida sem repouso. O sujeito de fato não relaxa, porque a ansiedade é uma vivência normal. Daí a existência do conceito de ansiedade adaptativa. Quando você começa uma nova atividade, você, os primeiros dias, vivencia ansiedade. Será que eu vou dar conta do trabalho? É natural. Como será? É natural, absolutamente natural. Quando essa ansiedade se prolonga pela existência de uma chefia, por exemplo, praticante de assédio moral, o sujeito gradativamente vai entrando numa ansiedade que é patológica. E a ansiedade nunca vem só. Ela vem sempre acompanhada de depressão. E muito frequentemente, quando uma pessoa falta ao trabalho, nós corriqueiramente dizemos que aquela pessoa é vagabunda que não gosta de trabalhar. Mas muitas vezes é a única forma de evitação
que ela encontra para não enfrentar um ambiente de trabalho onde ela eventualmente seja vitimizada por esse tipo de comportamento. O professor, o senhor falou da questão da gente estar sempre à disposição, mas a gente tem visto muitos adolescentes, né, um índice altíssimo, e é uma fase que eles se fecham, né? Exato. Bastante. Então, como lidar com essa faixa etária? Como é que os pais podem observar algum comportamento? Na verdade, o comportamento suicida, o autodestrutivo, ele vem se tornando cada vez mais frequente. É diferente na adolescência o comportamento? Na verdade, hoje registra-se, por exemplo, um caso absolutamente inusitado, que é o suicídio infantil. Antes era o Japão que apresentava as maiores taxas. Hoje em dia isso acontece literalmente no mundo inteiro. E a característica é sempre o retraimento, quer seja na criança, quer seja no adulto. Essa diminuição da esfera de atividades. Vamos para o shopping? Não vou não. Tem muita gente, eu prefiro ficar em casa. Não, vamos para uma festa? Não, hoje eu estou cansado e tal. E o chamado ritual de despedida, que é muito comum entre adolescentes. O ritual de despedida compreende, na verdade, uma série de atitudes, como, por exemplo, desfazer-se de antigos objetos pelos quais se tinha carinho, desfazer-se dos brinquedos que eram guardados como lembranças da infância, desfazer-se de roupas, alegando que tem roupa demais, alegando que há muito tempo eu não visito minha avó, eu preciso ir vê-la, eu tenho que escrever um monte de cartas para amigos, e isso é sobretudo praticado por adolescentes. E hoje existe uma espécie de despedida. Uma espécie de daí exata e especificamente a denominação de ritual de despedida. A internet vem afetando essa infância e essa adolescência para esses pensamentos mais suicidas? Vem. Primeiro, é necessário que a gente entenda que tudo aquilo que existe, tal como diz Nietzsche, tem uma dupla face, né? Uma face iluminada e uma face obscura. A tecnologia de informática, inequivocamente, é uma ferramenta imprescindível, mas ela tem também o seu lado negativo. Tal como, por exemplo, a exibição de determinados jogos, como trancar-se em um baú utilizando-se de sprays. Os desafios, que se chamam. Exatamente, os famosos desafios. O primeiro foi o desafio da baleia azul, famoso ainda antes da pandemia. E esses comportamentos precisam ser percebidos, mas, infelizmente, nós vivemos em um mundo em que o trabalho termina por atingir 3 jornadas. O homework trouxe um prejuízo enorme para a dinâmica familiar, porque a pessoa trabalha pela manhã, trabalha à tarde e ainda leva trabalho para casa. E depois a introdução de novos hábitos. Antigamente, a mesa do domingo era literalmente um momento de discussão, um momento de conversa, de piada, era um verdadeiro ritual dominical. Hoje em dia, não. O adolescente chega à cozinha, elabora o seu prato e vai para o quarto vendo celular. Exatamente. E no celular você tem cenas, vídeos que são extremamente violentos, isso gerando no sujeito uma dessensibilização para com a violência. Naturalização. Uma naturalização da violência, exatamente. E daí comportamentos como automutilação, comportamentos que são entendidos como formas simbólicas de um certo desprezo ao corpo. Porque, na verdade, quando falamos em suicídio, nós nos esquecemos que o uso de determinados produtos, como bebida alcoólica constante, é uma forma de autodestrutividade. A velocidade associada à bebida alcoólica é uma forma de expor-se inequivocamente a um acidente. E em falando em acidente, nós temos que, quanto ao luto, as principais formas de lutos que tendem a se transformar em luto patológico, um luto de muito mais longa
incorporação, são os lutos decorrentes de mortes inesperadas. Acidente automobilístico, assassinato e suicídio, porque são mortes absolutamente inesperadas, diferentemente da morte da pessoa idosa. Então, isso tende a fazer com que a pessoa, os familiares, sobretudo quando de um homicídio e o autor do assassinato eventualmente não é identificado e preso, termina por fazer com que esse luto seja muito mais grave em virtude da impunidade. É um sofrimento a mais. É muito mais intenso. Eu perdi um filho, foi assassinado e até hoje ninguém sabe quem o matou. Porque, do ponto de vista também sociológico, a aplicação da pena, desde os primórdios das instituições jurídicas, é uma forma de ressarcimento. Você tirou a vida de determinada pessoa. Então, como ressarcimento, como pagamento simbólico pelo ato praticado, você perderá a liberdade durante um determinado tempo. Então, o ente fica mais confortado. Fica mais confortável. Quando existe a pena, a punição, né? Exatamente. É mais fácil cumprir o luto. Mais fácil cumprir o luto. Com relação para fechar esse assunto do suicídio, existe uma regra, né, na imprensa de evitar usar a palavra suicídio, né? Quando morre alguém famoso, se diz que fulano foi achado morto, foi encontrado morto, né? Até que ponto vai a influência de casos, né? Sim. Que acontecem, são publicizados, né, na intenção de uma pessoa cometer um fato. É correto, assim, a imprensa, no caso, seria correto a imprensa não publicizar, porque realmente aumenta? Eu me lembro, acho que foi do século XVIII, um livro de Goethe, né, exato. O Efeito Weber, né, que o livro fez muito sucesso lá na Europa, exato. E em sequência houve, como o protagonista do suicídio, houve uma onda de suicídios entre jovens lá na Europa. Quando Goethe publicou Os Sofrimentos do Jovem Werther, na Alemanha, e logo depois foi traduzido para o francês, para o inglês, e foi verificada a existência como que uma onda, né, de suicídios por onde essa obra passava. Exato, é meio que uma glamorização do suicídio. Exatamente. Então as pessoas matavam-se, sobretudo pessoas do gênero masculino, entre 22, 23, 24 anos, que era a idade do personagem, da mesma forma que o personagem. E deu-se a isso o nome de efeito Werther. A ponto, inclusive, de, por exemplo, na Inglaterra, a tradução dos Sofrimentos do Jovem Werther só haver sido liberada na década de 1960, porque foi proibido. E isso levou o próprio Goethe a um sentimento de culpa muito grande, perguntando-se se eu deveria haver escrito ou não essa obra. Já nos Estados Unidos, esse efeito é chamado efeito Marilyn Monroe, porque após o suposto suicídio de Marilyn Monroe, aconteceram cerca de 300 suicídios de pessoas, agora do gênero feminino, utilizando-se de barbitúricos, que supostamente teria sido também a substância que ela usou. Então, daí a adoção de uma postura ética em relação à imprensa, proposta por Gabriel Tardi, sociólogo, na década de 1920, 1930, e que somente muito tempo depois foi levada à cena. Não publicar, por exemplo, notícias sobre autodestrutividade ou comportamentos autodestrutivos em primeira página. Não enunciar os meios que foram utilizados. De preferência, colocar isso no interior do jornal, à época do jornal impresso, em caixa baixa, dizendo que determinada pessoa perdeu a vida, mas sem entrar em detalhes referindo que foi um suicídio e sem, muito menos, dizer qual o meio eventualmente utilizado por aquela pessoa. E isso só veio a ser cumprido muito tempo depois, mas já em 1920, 1930 ela alertava para isso, porque o ser humano é um animal imitativo. Então é correto, né? É correto. É correto, né? É correto. Então hoje a imprensa tem um código de postura, não publicar fotografia, não divulgar imagens
eventualmente, da pessoa encontrada morta, por conta desse efeito imitativo. Nós somos animais que nos imitamos. A demonstração maior desse comportamento imitativo é a moda. Né? Ninguém quer estar fora da moda. Todo mundo quer estar, né, em conformidade com aquilo que sejam os cânones, né, das grandes empresas de vestuário. Né? Então, o ser humano é imitativo. Eu tomo como exemplo isso em sala de aula, dizendo: ó, quantas pessoas de calça jeans tem aqui? É quase a totalidade. Tudo bem, claro, a calça jeans é uma calça prática, né? Mas nós somos imitativos, animais absolutamente imitativos. E também imitativos em relação aos atos autodestrutivos. Professor, vamos trazer agora para os profissionais de saúde, né? Pois que não. eles lidam diariamente com a morte, né? Exato. Como é que vocês trabalham com os profissionais de hoje, no caso, para ser mais empático? Por exemplo, eles naturalizam, digamos, a morte porque vivenciam isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Exato. Como Chega a naturalizar também? Eles chegam a naturalizar, se é o caso, e como é que eles serem mais empáticos com os familiares, né? Quando tem um diagnóstico de que a doença é terminal. Exato. Como é que vocês trabalham isso? Na verdade, eu diria que existe um certo descaso para com o sofrimento enfrentado pelo profissional ou prestador de serviços na área de saúde. Porque o que se propõe é a existência, em todo e qualquer hospital, por exemplo, de uma forma de abordagem do sofrimento que é vivenciado pelo enfermeiro, pelo médico, pelo auxiliar e técnico de enfermagem, quanto à dor e ao sofrimento apresentado pelas pessoas de quem eles ou com quem eles lidam. E seria a proposta apresentada por Balint, um psicanalista que sugere que pelo menos uma vez por semana, né, o corpo médico, né, constituído por enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, se reunissem para discutir, porque falar é o elemento que diminui a ansiedade. Mas isso vai se acumulando ao longo do tempo. E, muito frequentemente, pela exposição, cria-se como que uma calosidade em relação ao sofrimento das pessoas com quem se lida, né? Calosidade essa chamada de carapaça profissional. Como se o sujeito, na verdade, adquirisse uma espécie de blindagem para que ele não termine sofrendo tanto quanto o paciente. E por isso é que os profissionais recém-formados sofrem muito mais do que aquele que já tem 30, 40 anos de vida ativa. Eu tenho um filho que é médico há 5 anos, né? E muito frequentemente, madrugada, ele me liga dizendo: pai, perdi um paciente, tal como aconteceu um outro dia. Pai, infelizmente perdi um paciente. E ele dizia isso ao telefone chorando, né? Eu disse: filho, veja o seguinte, porque às vezes como pai a gente tem que funcionar, né, no âmbito da psiquiatria. Eu disse: me diga uma coisa, e quantas pessoas graves você salvou hoje? Ele disse: bem, eu consegui salvar 16. Eu disse: bem, então, 16 em comparação com 1 que você perdeu, é evidentemente um número muito maior. De maneira tal que você cumpriu adequadamente sua função. Porque não queira santificar o ato médico, porque se assim fosse, evidentemente, ninguém morreria. É verdade. Né? E aí ele disse: nesse sentido, o senhor tem razão. E ele, certa noite, me mandava a fotografia de um bolo, né, de agradecimento a ele. Ele trabalha numa cidade do interior de Pernambuco, também, e trabalha em outros locais. E era um bolo que foi ofertado pela filha de uma paciente de quem ele cuidou com todo esmero e não conseguiu salvar. E a filha foi levar esse bolo de presente. E aí ele disse: mas eu não consegui salvar a sua mãe. Aí ela disse: mas eu vi os esforços que o senhor fez. E por isso é que a gente veio lhe agradecer. Então,
esse elemento de lidar e aprender a lidar com a morte, necessitaria, com certeza, desse tipo pedagógico de abordagem. Porque eu costumo dizer aos meus alunos que eu leciono uma disciplina optativa, que é Tanatologia e Clínica do Luto, dizendo para eles que todos eles, independentemente da clínica que no futuro eles venham a exercer, cedo ou tarde eles se depararão com a morte. E será necessário que, minimamente, do ponto de vista teórico, eles estejam preparados para esse enfrentamento. E esse enfrentamento começa da forma mais absolutamente dolorosa. A constatação de que eu morrerei, tal como ainda há pouco eu falava em Montaigne, né, filósofo francês, que dizia que filosofar é preparar-se para a morte, propondo uma educação para aquilo que seria a renaturalização da morte, né? Ou seja, todos nós morreremos. E eu brinco também com os meus alunos em sala de aula, quando eu digo, bem, eu tenho 71 anos, e muito possivelmente, para alívio de vocês, diz, bem, levando em consideração que os velhos morrem mais rápido do que os jovens, eu devo estar imune a essa passagem, né, quando em comparação com o professor. Mas tive um grande amigo, João Marcos Moura, que era geriatra, e dizia, na fila da morte, a passagem não obedece a fatores como idade. Morre-se em qualquer idade. E como se preparar para a morte? Eu diria que a preparação para a morte, primeiro, passa pela aceitação de que, de fato, tudo aquilo que vive morre, né? Eu tenho uma gata de estimação e muitas vezes olho para ela e sou tomado de um sentimento de tristeza antecipatória, digamos assim, me dizendo, eu sei que você vai morrer. E pelo fato de que sei que você vai morrer, é preciso que eu a ame da melhor forma possível agora, enquanto você vive. Eu costumo dizer que isso envolve uma ética. Se eu sei que uma pessoa vai, de fato, morrer como tudo que vive morre, o que me resta é tratar aquela pessoa que eu amo, enquanto viva, da melhor forma possível, sem postergações, né? Muitas vezes você chega e diz, mas hoje me deu uma vontade de ir até Lagoa Seca, por exemplo, dar um abraço na minha avó. Mas hoje o tempo está tão corrido, então o tempo está chuvoso, eu vou deixar isso para amanhã. Nós não contamos com a possibilidade do amanhã. O amanhã é uma falácia. O amanhã não obrigatoriamente existirá porque o hoje existe, né? Então, preparar-se para a morte significa isso, viver o momento de agora, viver o momento atual que nos é dado viver e da melhor forma possível para conosco e para com os outros. Então é saudável para a gente que a gente sinta esse luto? É saudável? O ser humano precisa? Esse luto é saudável na exata medida em que é também o luto uma aprendizagem para que a vida não é feita apenas e tão somente de sucessos e de êxitos. Pelo contrário, né? A vida é feita muito mais de frustrações e, eventualmente, de insucessos, e daí a existência da geração do sim. Né? Em virtude do modo capitalista de produção, né? Uma certa ocasião eu conversava com uma senhora que dizia que trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, passava tão pouco tempo com os filhos, que se sentia constrangida em dizer não. Mas nós sabemos que o não, evidentemente, quando dito de forma correta, né, explicado, sem o uso de violência, ele é um elemento pedagógico para a vida. O não à bola, não vou lhe dar uma bola, agora você tem outras bolas em casa, não é ainda a Semana da Criança, não é Natal, não é seu aniversário. Quando for numa dessas datas, eu lhe dou a bola. Isso vai servir para mais adiante
essa criança, uma vez adolescente, entrando na universidade, por exemplo, e tirando uma nota baixa, ter resiliência. Tem a resiliência, tem a capacidade de dizer, não, eu tirei um 5, isso significa dizer que eu preciso me preparar melhor para a próxima prova, mas sem entrar em depressão. Aprender a se frustrar, né, professor? Aprender a frustrar-se. Professor, a conversa tem muitos outros assuntos, mas a gente tem um tempo, né, professor? Perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E eu que agradeço o convite. E para mim foi um prazer enorme. Muito obrigado. E a gente finaliza aqui mais um Conexão UFCG. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.